Glória a Deus. Gente amada do Senhor, graça e paz, amém? Deus possa estar nos abençoando, possa estar agindo nos nossos corações, possamos estar realmente rendidos diante de Deus, permitindo que Ele venha tocar, venha falar, venha dirigir, venha fazer o que é necessário para que nós possamos estar sendo aperfeiçoados, sendo moldados dentro do querer e da vontade dEle, amém? É uma alegria muito grande podermos estarmos tendo essa oportunidade de buscar a presença de Deus, né? Que você se sinta realmente nesse desejo, nessa busca, né? Nesse se achegar um pouco mais diante do Pai, amém? E nós estamos aí nessa semana festiva, nós tivemos um mês bastante ali diferenciado, né? Daquilo que nós vimos acostumando aí a seguir, né? Um tema ali, janeiro, fevereiro, dentro do tema um Deus, né? O Deus da história. Aí no mês de março nós começamos aí com uma semana de oração. Tivemos aí a semana onde a rede de mulheres desenvolveram o trabalho aqui nas ministrações. E essa última semana é a semana de festividades, né? Onde nós estamos ali, né, agradecendo a Deus pelos 26 anos de fundação dessa igreja, né? Hoje na programação da rádio foi algo muito gostoso, muito intenso, muito bom. Foi algo que, né, a participação dos irmãos ali mandando áudios, pedindo músicas, né? E exatamente hoje, dia 25, a igreja completa 26 anos, né? Foi no dia 25 de março, obrigado Adriano, foi no dia 25 de março do ano de 2000, em que nós nos tornamos oficialmente emancipados, né? De 92, quando a igreja começou com um pequeno grupo, se reunindo nas casas, até o ano de 2000, a igreja ficou ali, num caso, ligada à igreja de São Paulo, a igreja do pastor João Melhado, e ele foi fazendo o trabalho, né, nos enviou para cá. Quando nós chegamos aqui em 97, a igreja ainda estava ligada à igreja de São Paulo, nós éramos uma congregação. E se nós temos hoje, eu sempre falo isso, quase em todos os aniversários da igreja, eu falo isso, porque se nós temos hoje uma estrutura ao qual Deus nos permitiu chegar, é porque Ele usou como ferramenta, como instrumento, a igreja lá de São Paulo, a igreja do pastor João Melhado, aonde nós tivemos ali um encaminhamento para vir para cá, aonde nós tivemos o sustento para poder nos mantermos aqui, aonde os irmãos que estavam aqui no começo tinham um respaldo, tinha ali uma segurança. Então, se hoje a igreja Água Viva ela é o que é porque lá atrás teve ali um casal de pastores, teve uma igreja que investiu, acreditou na gente, né? Eu até brigo com o pastor João Melhado, porque o senhor foi muito corajoso, né? Eu e a Luciene, sem muita experiência, sem, né, muita bagagem, e ele nos envia para cá, e aqui nós vamos fazendo esse trabalho. Em menos de 2 anos estando à frente, já mudamos para cá, e mudamos de uma maneira bastante rústica, né? A irmã Laodiceia, ela, no áudio de hoje, ela lembrou bastante disso, né? E quando nós mudamos para cá, essas janelas aí não tinham vidro, aquela porta não tinha vidro, as paredes não tinham reboco, né? O chão era um contrapiso ali rústico. Eu me lembro que eu e mais um irmãozinho, por causa de não ter vidro, a gente revezava. Uma noite eu dormia aqui, outra noite ele dormia, né? Durante aí uns 3, 4 meses, né? Nós ficamos fazendo esse rodízio, porque ficava muito exposto, né? E a única construção que havia nessa época aqui nesse bairro, Nova Bocaina 2, era o da igreja. Essa rua aqui não tinha iluminação, e essa aqui não tinha nem asfalto nem iluminação. E hoje nós estamos ali praticamente num centro, né, de onde as pessoas passam em frente, as pessoas elas se localizam através da igreja. A igreja é um referencial não só, né, geográfico, né, mas é claro também espiritual. Então são 26 anos de uma história muito bonita, de uma história muito gostosa, uma história onde nós podemos repassar para outras gerações
e inspirá-las a permanecerem firmes no Senhor, amém? E diante disso, né, essa questão de estarmos em festa, eu pensei muito bem, né, que mensagem, né, como foi a mensagem de domingo passado, e como também é essa mensagem, o que Deus tem a acrescentar ao nosso coração, o que Deus tem a falar ao nosso coração. E embora o título pareça bastante estranho, mas ele tem um significado profundo. O título é Saia do seu enredo. Ou seja, saia daquilo que muitas vezes você tem desenhado para você, daquilo que você tem dirigido para poder alcançar determinados propósitos. E por que eu estou tendo isso como referência, isso como subtema? Você vai entender, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 55, verso 8 ao 9. Tira um pouquinho do agudo, Julinho, por favor. Está dando um pouquinho de... obrigado, viu, filho? Tira só um pouquinho do meu agudo. Aleluia. Isaías 55, a partir do verso 8, para ser mais exato, verso 8, verso 9. Assim que você encontrar, convido você a se colocar em pé. Você se colocando em pé, você auxilia, ajude, né? Alguém que está com dificuldade de achar a passagem bíblica ou que está sem Bíblia. Esse texto, eu gosto muito desse texto. Ele tem uma peculiaridade, ele tem um posicionamento, ele tem algo de revelador, realmente extraordinário, né? De quem é o nosso Deus, como é que é o nosso Deus, né? Aleluia. Isaías capítulo 55, a partir do verso 8. Isaías 55, verso 8. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Diz assim o texto sagrado: glórias a Deus. Isaías capítulo 55, verso 8. Você já vai lendo aí, já vai adiantando a sua leitura, porque na hora que nós lermos junto, você já vai estar um pouco mais inteirado naquilo que Deus tem a acrescentar, amém? É um texto maravilhoso, ao qual o profeta Isaías, aliás, Isaías, gente, é um livro fantástico de revelação e direção. Diz assim o texto sagrado: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, fecha seus olhos. Deus, debaixo da Tua palavra nós queremos nos submeter, debaixo da Tua palavra nós queremos aprender, debaixo da Tua palavra nós queremos ser tocados, queremos, ó Deus, estarmos sendo ali orientados, ó Deus, por Ti. E é claro, ó Pai amado, que a Sua palavra ela é viva, ela é eficaz, mas, ó Deus, ó Pai, junto com o Teu Santo Espírito, essa eficácia, ó Pai amado Deus, ganha uma dimensão enorme. Então, ó Pai amado, junto com o Teu Espírito, ligado à Tua palavra, vem de encontro aos nossos corações, vem de encontro às nossas vidas, vem aqui, Senhor, ó Pai, nos revelar, nos dirigir, fazer o que é preciso para que possamos mudar, ó Pai. Ó Deus, transforme, Pai. Nos alegre, ó Pai amado Deus, com as esperanças do futuro, mas também, ó Pai amado Deus, com as lembranças das coisas boas que o Senhor já fez. Nós oramos, pedimos e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, meu querido, minha querida irmã. Deus possa abençoar nossas vidas de maneira tremenda. É uma coisa interessante, né? Coloca a imagem para mim novamente, o pessoal da multimídia, Arthur. Saia do seu enredo, né? Você já reparou que geralmente nós gostamos de ser o roteirista da nossa história, da nossa vida, né? Nós gostamos muito de ser aquele que monta o roteiro para a nossa vida, que não é de todo errado, é importante você também ter objetivos, é maravilhoso, mas geralmente nós montamos um roteiro e qualquer diferença, qualquer obstáculo, qualquer situação que se opõe a esse roteiro, que se opõe àquilo que você planejou, que se opõe àquilo que você, no caso, desenhou como propósitos a serem alcançados, qualquer obstáculo que aparece,
isso é o suficiente para azedar a nossa vida. E é exatamente pelo fato de nós queremos ser realmente ali, né, os donos desse enredo da nossa vida, do roteiro da nossa vida, é que nós muitas vezes azedamos, porque a coisa não funciona do jeito que a gente queria. A gente muitas vezes escreve um roteiro, mais ou menos assim: eu vou estudar isso, eu vou me casar com aquela pessoa, eu vou ganhar tanto. E Deus? Bom, Deus entra para dar a sua bênção final. A gente desenha os nossos planos, nós desenhamos o nosso roteiro, nós desenhamos o nosso enredo, sem qualquer preocupação em relação a Deus, sem qualquer insinuação, sem qualquer busca, né, por uma aprovação, por uma direção, por um encaminhamento. E a gente só vai lembrar de Deus quando a coisa dá uma azedada, quando a coisa fica complicada. Você desenha o seu plano, você desenha o seu enredo, você desenha o seu roteiro, você monta ali o seu roteiro, faz, né, o seu planejamento e não lembra de Deus. A verdade é que muita gente trata Deus como figurante de luxo da sua própria história. Mas Deus não é coadjuvante, amados. Deus, ele não trabalha ali, né, no auxílio, ele não é o ajudante. Deus não entra em histórias humanas para fazer uma participação especial. Deus, ele é o autor da vida. Ele é a peça fundamental. Só que nós muitas vezes teimamos em ficar no nosso enredo, em ficar no nosso roteiro, em ficar nos nossos planos, nos nossos sonhos, daquele jeito nosso. Então, amados, presta atenção, Deus não entra na sua história para melhorar o seu roteiro. Deus entra para te convidar para o roteiro dele. Presta atenção nisso. Isso muda muito a forma como nós buscamos a Deus. Porque nós queremos que Deus venha fazer parte da nossa história, né? Às vezes até com um pouco mais de temor, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de reverência, né? Um pouco mais ali de zelo. Ele fala: não, Deus, vem cá, cuida do meu casamento, cuida do meu emprego, cuida do meu futuro, cuida da minha família, né? Oh Deus, vem cá, faz parte aqui com a gente, né? Vem assim. Então a gente pensa que nós estamos ali, no caso, convidando Deus para entrar na nossa história, para que Ele possa melhorar a nossa história. Deus não entra na sua história para melhorar o seu roteiro, querido. Ele entra para te convidar a você entrar no roteiro dele, a você fazer parte da história dele, do plano dele. Há uma ilustração que eu achei muito interessante, né? Eu falei: puxa vida, que coisa simples, mas assim profunda. Durante a corrida espacial, né, no final da década de 60, o presidente dos Estados Unidos, né, John Kennedy, ele foi visitar a NASA. A NASA estava todo aquele planejamento de mandar o homem para a Lua, enfim, estava toda uma loucura, né? No caso aí, uma corrida espacial, junto com os russos, aquela coisa louca ali, de quem ia mandar primeiro, quem ia chegar primeiro na Lua, enfim, estava aquele forfé grande. E o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele foi visitar a NASA, e ali ele encontrou um homem que estava simplesmente limpando o chão. Estava ali, talvez com um esfregão, com um balde, com um rodo, um pano, estava limpando o chão. E uma coisa que o presidente chegou para esse rapaz e falou para ele: o que você está fazendo? E o rapaz, assim, sem pensar muito, sem refletir muito ali, ele disse o seguinte: eu estou ajudando a colocar um homem na Lua. Olha que coisa fantástica essa resposta. Ele não era cientista, ele não era técnico
aeroespacial, ele não era engenheiro, ele estava limpando o chão, Marcos, de uma instituição que foi montada, que foi desenvolvida para realmente alcançar esse propósito maior. E ele se coloca dessa forma, fazendo parte daquela história, fazendo parte daquele mover, fazendo parte daquele momento. Ele não estava simplesmente ali limpando o chão, ele respondeu: estou ajudando a colocar um homem na lua. Ele não estava apenas limpando, ele estava dentro de uma missão ainda maior. Isso nós precisamos, no caso, cativar no nosso coração, precisamos despertar na nossa mente, nos nossos sentimentos, esse tipo de visão. O que você vem fazer aqui na Igreja Água Viva? O que você tem vindo fazer aqui na igreja? Hoje foi um programa bastante assim peculiar, né? Como eu disse, hoje dia 25, a Igreja Água Viva completa exatamente 26 anos de fundação, e nós tivemos ali vários áudios, o pessoal mandando música, parabenizando, e em vários desses áudios, vários deles, alguns irmãos se referiram ao que está escrito na fachada aí da igreja: tornando benditas todas as famílias da terra. Se referiram, alguns citaram na íntegra o que estava escrito, alguns mencionaram que estamos aí, tornando bendita todas as famílias da terra. E dentro da resposta desse camarada, desse funcionário da NASA que estava apenas limpando, nós podemos também aprender a ter uma posição. O que você vem fazer na Igreja Água Viva? Eu venho tornar benditas todas as famílias da terra. Eu estou vindo ajudar a tornar benditas todas as famílias da terra. A gente acha que a nossa história, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, eles são válidos. Não estou aqui de maneira nenhuma, pedindo para você não valorizar isso. Eles são preciosos. Mas eu quero que você entenda que por detrás, ou melhor, por detrás não, além do objetivo que você tem, além do propósito que você tem desenhado para a sua vida, seja em que área for, em Deus, o propósito é muito maior. Talvez você venha aqui para buscar força, venha aqui para buscar sabedoria, venha aqui para buscar uma palavra de conforto. Talvez você venha aqui, no caso ali, para poder de repente rever um amado irmão, uma amada irmã, estar realmente ali em comunhão com os irmãos. Venha aqui para aprender da palavra de Deus, venha aqui para poder, no caso, experimentar mais o que Deus tem a acrescentar ali no seu relacionamento, seja familiar, seja profissional. Mas por detrás desse seu propósito de vir aqui, existe uma missão maior, existe uma história maior, existe algo muito mais amplo do que nós possamos imaginar. Quando você entende a história maior, até aquilo que é mais simples ganha propósito. Eu vim aqui para participar de um momento de louvor, eu vim aqui para participar de um seminário, eu vim aqui, vi as cadeiras desarrumadas, deixei elas alinhadinhas. O que você está fazendo? Eu estou ajudando a tornar benditas todas as famílias da terra. Eu vim aqui fazer o cafezinho. Não é só cafezinho. Vim ajudar a tornar benditas todas as famílias da terra. Eu vim aqui tocar, cantar no louvor. Amém. Mas o propósito maior
Eu vim aqui ajudar a tornar benditas todas as famílias da terra. Você está entendendo onde eu quero chegar, querido? Está compreendendo? É isso que está aqui, ó. Quando você entende a história maior, até o simples, o mais simples que seja, ganha propósito, ganha algo especial, ganha algo que expande a nossa visão, expande a nossa forma de ver. E é interessante, amados, porque Deus, Ele tem esse objetivo, só que nós demoramos para entender. E aí o que Deus faz? Abandona? Fala, não, né? O pastor daquela igreja é muito cabeçudo, né? Demora para compreender, vão abandonar? Não, Deus continua a insistir, continua a fazer algo maravilhoso. Tem um texto, né, em Apocalipse 3:20, coloca no telão para nós aí. Esse texto é maravilhoso porque nós utilizamos ele muito para evangelismo, né? Muito para poder, no caso, anunciar, falar, ó, Deus está aí à porta do seu coração, Jesus está à porta do seu coração e tal, mas não é, embora ele seja usado para evangelismo, você no caso, levar uma mensagem, uma esperança para alguém que ainda não conhece a Cristo, eu quero que você caia, né? Você entre no detalhe de que essa passagem, ela foi escrita para ser enviada para uma igreja, tá? Eu quero dizer, pessoas que já tinham um certo relacionamento com Deus, já tinham uma certa crença em Jesus Cristo, já tinham um certo compromisso com Jesus, tá? Esse texto ele não está ali para sair no mundão aí fora, batendo nas portas e falando, olha, Jesus quer entrar aí e cear contigo. Não. Esse texto foi escrito para uma das igrejas, e o texto é maravilhoso. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que significa isso? Sabe como que é a profundidade disso? Ele entra, né? É Deus querendo entrar na nossa história. Já que nós, me perdoe o termo, tá? Já que nós somos meio cabeçudos e nós não entendemos de cara a dimensão da história de Deus, né? A grandeza da história de Deus, então Deus vai nos ensinando. Já viu aquela história, né? Você entendeu ou você quer que eu desenhe? É mais ou menos isso que Deus está fazendo aqui. Você não entendeu a história maior? Então eu vou desenhar para você. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar entrando na tua história, entrando na tua vida, entrando nos seus planos, entrando naquilo que você tem aí desenhado como, né, objetivo para a sua vida. Ele está à porta do nosso coração, querendo entrar na nossa história. Mas lembre-se, não é só para melhorar o nosso roteiro, como eu falei agora há pouco. Ele entra na nossa história para nos puxar, para nos levar para a história dele, Gil. Deus, ele entra na nossa história quando nós estamos quebrados, quando nós estamos perdidos, quando nós estamos confusos. E olha, ele entra na nossa história até quando estamos bem-sucedidos, mas vazios. E ele entra para salvar, para restaurar, para responder, para transformar. Ele entra. Mas presta atenção, Deus entra na nossa história, mas não para se adaptar a ela. Tá? Não é para adaptar, não. Ele não está ali para ser o seu coadjuvante, para ser o seu ajudante, para ser o seu auxiliador, não. Ele está ali para te levar para uma história maior. Ele está ali para te levar para uma condição mais elevada. Lembra o primeiro texto que nós lemos em Isaías? Os pensamentos dele, os caminhos dele, perde de vista perto dos nossos. É muito mais elevado, são muito mais altos. Então, é a gente permitir que isso aconteça, né? Nós
Precisamos compreender isso, porque se nós não compreendemos isso, é como alguém que chama um arquiteto para reformar a casa. Só que você chega para esse arquiteto e diz o seguinte: olha, você vai, né, me ajudar a reformar essa casa aqui, mas, né, você pode mudar tudo, menos as paredes, o telhado, a planta e a estrutura. Ou seja, ele não quer uma reforma, né? Ele quer uma maquiagem. Ele quer uma coisa para, né, ficar mais ou menos ali maquiada. Não. Se é para reformar, tem que derrubar a parede, tem que descascar, tem que lixar, tem que fazer um monte de coisa. Muitas pessoas são assim. Elas falam: Deus, muda a minha vida. Mas Deus, do meu jeito, da minha maneira. Clamam, se esperneiam, desejam ardentemente que Deus vem mudar meu coração, mas tem que mudar do meu jeito, senão não é assim, não é dessa maneira. Deus, ele quer entrar, gente. Quando Deus entra na sua história, ele não vem para melhorar o que você construiu, ele vem para reconstruir tudo do jeito dele. É da forma dele, é da maneira dele. Ele bate a porta. Se você permitir que ele entre, ele vai entrar. Ele vai fazer parte da sua história, mas ele quer que você entenda que existe uma história maior. Que você compreenda que há algo muito mais elevado, muito mais amplo, muito mais poderoso, podemos dizer assim. No domingo, nós falamos um pouquinho sobre essa questão de queimar opções, né? E eu li um texto ali que eu gosto muito desse texto, está lá em Lucas, capítulo 9, verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Gente, você quer que Deus entre na sua história? Eu quero, mas eu tenho que ter a consciência de que há uma história maior. Não é para entrar na minha história, para fazer do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Ele entra, ele se adentra nas nossas histórias, mas o propósito dele é sempre levar você para uma história maior, é sempre levar você para um propósito maior. Muitas vezes nós queremos aqui, nesse versículo aí, fala muito claro a respeito disso. Nós queremos muitas vezes Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Queremos as bênçãos, mas não queremos a direção, Marcos. Queremos muitas vezes os milagres, mas não queremos a mudança. Enquanto Deus for personagem da sua história, você vai continuar sendo o problema principal dela. Enquanto você quer Deus apenas para poder, ajustar o seu roteiro, ajustar o seu enredo, e só isso, você vai continuar sendo o problema da sua história. Você vai continuar emperrando o que Deus quer fazer, né? Eu dou risada porque a gente passa às vezes por uma experiência dessa, né? Você calcula o seu GPS, né? E o GPS manda você ir para a direita, você vai para a esquerda. Aí o que acontece? Ele recalcula novamente. Aí você tem que dar a volta no quarteirão, só que em vez de você dar a volta no quarteirão, você pega o caminho contrário. Ele recalcula de novo. E ele vai recalculando, vai ali, aquela loucura, né? Uma coisa interessante, eu me lembro, nós estávamos vindo agora, não me lembro exatamente de ontem, mas nós colocamos o GPS só para chegar aqui em Bocaina, nós estávamos vindo de outra cidade, acho que foi do Retiro que eu estava saindo, né? Para sair do Retiro, é isso. Aí colocamos o endereço de casa, ficou mais fácil, né? Você tem o GPS já programado, então você coloca ali o endereço de casa e vai embora. E aí, deixamos ele ligado, né? Já, claro, quando chegou um determinado momento na estrada, você já conhece o caminho, aquela coisa toda. Quando chegou aqui em Bocaina, né? E só que aqui em Bocaina nós tivemos que passar em alguns lugares antes de ir direto para casa. Aí, tal, em vez de seguir, que estava indo para minha casa, peguei uma travessa, ele recalcula novamente. Aí
Em vez de subir, eu desci, ele recalculou de novo. Ele foi recalculando, daqui nós enchemos a paciência e desligamos ele. Porque nós já sabíamos onde queríamos, mas ele estava recalculando, estava cumprindo o papel dele, estava ali recalculando o tempo todo. E Deus, ele passa a vida dizendo, recalculando. Só que vai chegar uma hora que você vai perceber que você está errado. E precisa você, no caso, seguir o que Deus está orientando. Deus, ele não veio para caber nos seus planos. Ele veio para substituir os seus planos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia a dia. Pegue a sua cruz e siga-me. E nós não damos ouvidos a isso. Queremos que Jesus venha após nós e não nós após Ele. E assim a nossa vida vai ficar nesse recalcular infinito. Então precisamos ter a consciência de que há uma história maior, uma história muito mais ampla. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 10, olha o que está escrito ali, gente. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso aqui não é predestinação não, queridos. Isso aqui é pensamento e caminhos muito mais elevados do que os nossos. Isso não é predestinação não. É a grandeza de Deus. Ele tem um plano maior, Ele tem algo a acrescentar às nossas vidas, não somente de entrar em nossas vidas ali para dar uma ajeitadinha, não. Ele entra nas nossas vidas para que possa haver uma virada no nossa forma de ver, nossa forma de servir. Não é Deus entrando no seu propósito, meu querido, é você entrando no propósito dEle. Lá atrás, quando Abraão recebe a orientação de Deus para sair da sua terra, para sair do meio da sua parentela, Abraão já tinha uma história, gente. Abraão já tinha uma história. Ele era da cidade chamada Ur dos Caldeus. Já tinha sua história em Ur dos Caldeus. O pai dele ainda era vivo. Aí, com a morte de um dos irmãos ali de Abraão, o pai de Abraão, chamado Tera, ele resolve sair de Ur dos Caldeus e vai lá para o norte, vai lá para a região de Padã Arã. Lá, o pai de Abraão acaba falecendo, mas Abraão tinha uma história. Tinha ali, no caso, seus parentes, tinha ali seus familiares, tinha terra, tinha segurança, mas Deus o chamou para algo maior. Olha, você tem a sua história, Abraão, mas eu tenho uma história maior para a sua vida. Você já está aqui praticamente estabilizado, mas eu tenho algo muito maior, muito mais amplo. Então sai da tua terra, sai da tua parentela. E sabe que isso nos ensina? Enquanto Abraão ficou na sua própria história, ele era uma pessoa comum. Quando ele entrou na história de Deus, ele virou pai de multidões. Sabe lá o que é isso? Enquanto ele estava na própria história dele, vivendo do jeito dele, com sua rotina, com o seu roteiro, com o seu enredo, ele era um cara comum, igual a muitos outros que vivia ali naquela região. Era ali mais um sitiante, mais um fazendeiro, seja lá o que se dava ao nome naquela época. Enquanto ele vivia na sua própria história,
ele era uma pessoa comum. Quando ele resolveu, quando ele ouviu e decidiu entrar na história de Deus, Batista, ele virou pai de multidões. Olha aqui, que amplitude. Eu coloquei um exemplo aqui, eu sei que é meio estranho, mas é como se fosse uma peça de teatro, né? Raciocina comigo, né? Você pode escrever o seu próprio roteiro e você pode atuar sozinho. Não há nenhum problema quanto a isso. Você desenha ali o seu roteiro, essa peça, aquela coisa toda, e você atua nessa peça que você escreveu. Você pode fazer isso? Pode. Ou você pode entrar numa grande produção com um diretor incrível e fazer parte dessa grande obra. O que dá mais impacto? O que de repente se expande mais? Você com o seu roteiro e a sua atuação, ou você fazendo parte de uma grande peça, de um grande espetáculo? É nisso que Deus está nos convidando, para a gente sair do nosso enredo, sair da nossa história e entrarmos na história dele, entrarmos naquilo que Deus tem desenhado para nós. Quando você entra na história de Deus, a sua vida deixa de ser pequena e passa a ser eterna. Olha isso, gente. Não é que a sua vida vai passar a ser grande, não é que a sua vida vai passar a ser mais, exposta, mais atrativa, não. Você deixa de ser pequeno para ser eterno. Tem alguma coisa maior do que isso? Eu não conheço, Marcos. Um futuro melhor do que esse eu não conheço, Sônia. Estão entendendo, querido? E o que é mais tremendo, mais maravilhoso nisso tudo, é que Deus investe dessa maneira. Ele entra na nossa vida para nos levar para dentro da vida dele. João 15, verso 5, coloca para nós aí. Olha Jesus dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Deus entra para te salvar, para te alinhar, para te chamar e para te incluir. Deus não entra na sua história só para ficar nela, Márcio. Deus entra para te puxar para viver a história dele. Olha o quanto nós estamos perdendo. Você está conseguindo perceber isso, não? A gente fica tão preocupado, tão desejoso, tão querendo Deus fazer parte da nossa história. Vem Deus, vai, cuida da minha família, do meu trabalho, do meu futuro, dos meus filhos. E não é errado. Mas puxa vida, olha o tamanho do nosso pensamento. Olha só. Olha o tamanho. Me perdoe o termo, tá? Olha a mediocridade do nosso pensamento. É que nem no quadro Fala a Deus, né? O irmão mais velho que ficou, né? Reclamou com o pai, na história do filho pródigo. O senhor nunca me deu um cabrito sequer. E o pai fala para o filho: mas filho, tudo que é meu é teu. Eu lembro que eu falo ali nesse quadro, que eu falo: puxa vida, olha que coisa fantástica. O filho estava lamentando porque não tinha um cabrito, Marcos, quando ele tinha o rebanho todo para poder desfrutar.
tem um cabrito, mas poxa, tem um rebanho todo, tudo que é meu é teu. É mais ou menos isso que nós estamos vendo aqui. Nós queremos que Deus venha fazer parte da nossa história, quando Ele nos convida a fazer parte da história dEle. Isso não tem comparação. É por isso que voltamos lá no comecinho. Os meus pensamentos são muito mais altos do que os de vocês. Os meus caminhos são muito mais elevados do que o de vocês. Ele quer nos puxar para a história dele. E a gente precisa parar de tratar Deus como se fosse um aplicativo do celular, sabe? Né? Sabe aquele aplicativo lá? Você abre quando precisa e fecha quando resolve. Mas Deus não é um app, não é um aplicativo. Deus, Ele é o sistema operacional. Se Ele não controlar tudo, nada funciona direito. Então presta atenção, o maior milagre não é Deus entrar na sua vida, mas sim é você entrar na vida que Deus planejou. Acaba sendo um milagre, sim, sem sombra de dúvidas, é um milagre. Deus entrar na sua vida, puxa vida, e milagre que é esse, né? Deus entrar na minha vida foi um milagre maravilhoso. Mas tem um milagre maior ainda. Eu entrar naquilo que Deus planejou, naquilo que Deus desenvolveu. Então, Deus entra na nossa história, não para ser parte dela. Ele entra para nos chamar para algo maior. Para sair do raso, para viver o eterno, para deixar de ser o autor e se tornar personagem de uma história divina, gente. A nossa história não faz sentido quando ela passa a fazer parte da história de Deus. Porque você vê que é algo muito mais amplo, muito mais maravilhoso. E hoje nós temos esse momento para refletir. Até onde você tem entrado na história de Deus? Até onde? Deus, Ele é um convidado para a sua vida? Ou você faz parte do propósito dEle? Talvez você venha aí, há tempos tentando encaixar Deus nos seus planos, ou pedindo para que Ele abençoe as decisões que Ele nunca aprovou. Mas hoje é dia de você virar a chave. Entregue o controle total da sua vida a Deus. Pergunte com sinceridade: Deus, qual é a tua vontade? Eu quero fazer parte dela. Decida obedecer, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda. Reconheça que muitas vezes você tentou encaixar Deus na história da sua vida, nos seus planos, nos seus desejos. Mas hoje você está entendendo que o Senhor não veio para fazer parte da sua vida. Ele veio para te dar uma nova vida, uma vida dentro do propósito dEle, dentro dos planos dEle. Então peça para Ele te levar para dentro da história dEle, dentro daquilo que Ele tem desenhado. Alinhe o seu coração com o coração de Deus. Tenha coragem para deixar o controle e ter fé para confiar nos caminhos do Senhor. Peça isso para Deus. É bom ter Deus na nossa história. É um milagre, eu falei agora há pouco. Mas tem um milagre maior ainda. Você fazer parte da história de Deus.
Vamos orar por isso? Vamos? Fecha a sua Bíblia, desliga o seu celular, se coloque em pé. Pessoal do louvor, pastora, vem cá, me ajuda. Com certeza Deus tem uma história para você. Tem algo diferente para você. Mas existe ainda algo maior. Algo ainda mais amplo. Que é você fazer parte. Amém? Que é você fazer parte da história de Deus. Comece a olhar de maneira diferente. Comece a olhar de forma ao qual a presença de Deus, o agir de Deus, não apenas mude a sua história, mude você, mas você faça parte daquilo que Deus está realizando e fazendo. Amém? Oremos aí a respeito disso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastora. O encontro de reflexão em vida. Se Deus está realmente, à frente da sua história, se você está permitindo que Ele conduza todo o roteiro, ou se você está conduzindo e pedindo apenas para Ele assinar embaixo. Vai falando com Deus, vai colocando a sua vida no altar de Deus, vai sondando o teu coração, o que você realmente tem entregue a Deus em relação à sua família. Nessa campanha que nós fazemos de quarta-feira, o poder de um clamor, nós oramos pela família, pelas finanças, pela saúde. E são áreas importantes em nossas vidas e se encaixa muito bem com a palavra de hoje, com a mensagem de hoje, porque são áreas que nós precisamos deixar no altar do Senhor. Deixar Deus fazer a história, deixar Deus conduzir o nosso lar, deixar Deus escrever a história da nossa vida, da nossa família. Confiar nele plenamente as nossas finanças, confiar plenamente a nossa saúde. Então é o momento de você pensar, de você refletir, de você estar falando com Deus, falando: Senhor, eu não quero ficar eu escrevendo, eu fazendo, mas eu quero que o Senhor tome a frente. Eu quero abrir mão, eu quero renunciar, eu quero que o Senhor possa escrever a minha história e eu me encaixar nela. Não queira moldar Deus, nós estamos moldando Deus à nossa maneira, à nossa vontade. Não, permita que Deus molde você. Em meio a esse louvor que será entoado agora, em meio a esse cântico, saia do seu lugar e venha para frente. Venha participar da campanha de oração, do poder de um clamor. Venha orar, entregando a sua vida nas mãos de Deus. Venha declarar: Senhor, a minha história é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Eu não quero ficar com a caneta na mão. Eu quero deixar o Senhor escrever a minha história. Eu quero deixar o Senhor conduzir a minha vida. Em meio a esse louvor, saia do seu lugar e venha se colocar no altar do Senhor. Venha orar pela sua família, pelas suas finanças, pela sua saúde. Os intercessores também venham à frente. Venham estar orando e ministrando em nome de Jesus. Que nós possamos deixar Jesus, conduzir a nossa vida nessa noite. E que o Espírito Santo do Senhor conduza a tua igreja, Pai. Conduza ali teu altar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, vem nos revestir da tua presença, do teu amor, Pai. E nesse momento, Pai, diante do clamor, hoje, Senhor, oramos pelas famílias, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos revestir, Pai, da tua bênção, da tua glória. Reveste os lares nessa noite, Pai. Visita cada família, Senhor Deus, abençoada, Pai. Guarda os teus filhos. Faça ali a tua história. Vem fazer parte, Senhor, da nossa vida, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, visita os lares nessa noite. Visita cada família, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Entra, Pai, nos lares, faz um milagre santo ali, Pai, traz a cura, a libertação, em nome de Jesus, Senhor Deus, naqueles lares, Senhor. Visita, Pai, também a nossa saúde, Pai. Oh, Senhor Deus, ministra a cura nessa noite, cura a tua igreja, Pai, cura teu povo.
Visita todos esses que estão no altar, Senhor Deus. Tu conheces o coração de cada um deles. Tu sabes, Senhor, do que nós precisamos, do que nós necessitamos. Entra na história deles, Senhor. Vem fazer parte dessa história, em nome de Jesus. Cura, Pai, dos pés à cabeça, Pai. Em nome de Jesus, derrama a tua unção sobre o teu altar. Visita, Deus, nesse momento os enfermos, Senhor Deus. A saúde de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Pai, também eu coloco diante de Ti as finanças, Pai. Visita, Senhor Deus, cada empresário dessa cidade. Visita as finanças da Tua igreja, cada dízimo, cada oferta, Pai. Em nome de Jesus. Que aquele que não são dizimistas e ofertantes, que Deus venha tocar em cada coração, Pai. Que nós possamos ali abençoar a igreja. Porque abençoando, Senhor, que nós somos abençoados. Abençoa as finanças, abençoa o trabalho de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Visita ali os cortumeiros, Senhor, os empresários, as empregadas domésticas, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a tua igreja, a tua casa nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus.